Na década de 1880, os Estados Unidos atravessaram uma crise de superprodução. Essa crise gerou centenas de milhares de desempregados. Os baixos salários faziam com que mulheres e filhos da classe proletária trabalhassem para receber o equivalente a 33% do orçamento familiar. A jornada de trabalho era geralmente de 10 a 12 horas, sendo frequentemente necessário trabalhar 15 horas e até aos domingos e feriados. Grandes sindicatos foram formados nos anos da crise, entre 1882 e 1885, nos maiores centros industriais do país. Com o aprofundamento da crise e o agravamento da situação dos operários, o movimento se amplia, tendo como reivindicação central a redução da jornada de trabalho. Em 1886, o número de participantes nas manifestações pela redução do tempo de trabalho aumenta aproximadamente 12 vezes. 320 mil trabalhadores aderem à greve geral de maio deste mesmo ano pela jornada de 8 horas. Esta foi a primeira intervenção de massa do proletariado industrial enquanto classe na história dos Estados Unidos. No dia 1º de maio de 1886, os principais centros industriais dos Estados Unidos foram paralisados por uma greve geral que assustou a burguesia norte-americana. Nesse dia, os grevistas de Chicago se reuniram em uma grande assembleia na praça Haymarket, reivindicando a redução da jornada de trabalho para 8 horas e o melhoramento das condições de trabalho. Oficiais e soldados de guarnições próximas aguardavam esse sinal para abrir fogo contra os grevistas. A partir daí, houve uma grande contraofensiva da burguesia sobre os operários em todo o país, e principalmente aos seus dirigentes. Toda a imprensa reacionária exigia a imediata condenação e execução dos dirigentes operários presos. Os 8 principais dirigentes do proletariado de Chicago foram levados à justiça. Os Estados Unidos hoje são um país onde reina a tirania capitalista, lar do despotismo policial dos mais cruéis. August Peace. Neste processo, eu represento uma classe contra outra. Albert Parsons. Meus inimigos nos estados do Sul são os que oprimem os escravos negros e nos Estados Unidos do Norte, os que procuram perpetuar a escravidão dos assalariados. Michael Schaub. Milhões de trabalhadores passam fome e vivem como vagabundos. Mesmo os escravos mais ignorantes começam a pensar. A desgraça geral leva-os a compreender a necessidade de se unir. E eles se unem. George Engel. Todos os trabalhadores devem se preparar para a última guerra, que colocará fim a todas as guerras. Adolf Fischer. Sei que não poderemos persuadir os mentirosos profissionais, os redatores pagos pela imprensa capitalista das mentiras que eles falam. Oscar Nib. Fiz tudo pela Central Labor Union e o aumento de seus efetivos, que se tornou a melhor organização operária de Chicago, agrupando mais de 10 mil membros. É tudo o que posso dizer de minha vida como operário. Shmuel Fielden. Tenho em vista a questão principal, ou seja, a injustiça no domínio do trabalho. Esse ato de absoluta arbitrariedade
cumpria uma função política: intimidar e desmobilizar o crescente movimento operário que evoluía cada vez mais para uma via consciente em Chicago e nos Estados Unidos. Em Chicago, os operários erigiram um obelisco em homenagem aos mártires da Praça Haymarket. Esses acontecimentos também tiveram grande repercussão no mundo todo. O primeiro congresso da Segunda Internacional, organização dos partidos operários e socialistas, dirigida pelos revolucionários marxistas, reunida em Paris em 1889, tomando por base a luta que estava acontecendo naquele momento, deliberou que todas as organizações operárias e partidos socialistas deveriam trabalhar para que, em um dia específico, em todos os locais onde houvesse organização operária, fosse realizada uma manifestação pela redução da jornada de trabalho. Em 1890, esse ato foi realizado em vários lugares. A data preferencial era o 1º de maio, mas não foi realizado nessa data em todos os países. Como a manifestação implicava em fazer um chamado geral aos trabalhadores por um dia, era praticamente como uma greve geral de um dia. Portanto, nos países onde a organização operária ainda era fraca, o ato foi convocado para o domingo, mas rapidamente o 1º de maio se transformou na data unificada da luta da classe operária.